Então, um dos grandes erros das pessoas quando vão para renda variável é: Luiz, vendi um apartamento aqui de 1 milhão, quero botar tudo na bolsa. Quando a gente olha para investimentos, usando uma taxa aí bem conservadora de 10% ao ano, a gente está falando de reinvestimento de dividendos, 14 milhões em patrimônio, que vai te gerar uma renda média mensal de aproximadamente 110 mil reais. E o que a gente viu lá são colaboradores extremamente motivados, amam a empresa, estão lá há anos, assim, o olho continua brilhando. É uma empresa que investe muito na formação técnica dos seus... Os pagadores de dividendos do planeta, né? Sim. Também aí há muito tempo, né? Sei lá quantos anos que eles Sim. estão crescendo dividendos. Que eu falo, né? E essa criação que você vai tendo coisas desse tipo, vai compartilhando, pô, imaginam as pessoas que estão expostas numa comunidade a algo mais complexo em relação ao dinheiro e começam só, talvez por isso, poder enxergar um futuro de investimentos, algo do tipo, Sim. né? Então... Sim. É muito difícil falar de investimento aqui no Brasil. Você tem mais de 70 milhões de pessoas endividadas, né? Um recorde absoluto. É bizarro. Fantástico. A gente está chegando na parte final, vamos fazer um breve ping-pong já. Tá. Mas antes, dá uma dica aí para investidores iniciantes. Galera, Cara, que tem muita gente que assiste a gente que está na sua jornada de trabalho, sobra aquele dinheiro, poderia investir, às Sim. vezes não está investindo ou investe errado, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Primeira dica que eu daria é: o investimento em renda variável, ele não começa na renda variável, ele começa sempre na renda fixa. Tudo começa pela renda fixa. Um investimento chamado reserva de emergência. Tudo, absolutamente tudo. Então, obviamente, a depender das suas finanças pessoais, do tipo de trabalho, de recorrência que você tenha, né, de fonte de salário, enfim. O ideal é sempre você ter ali pelo menos 3 a 6 meses de recursos ali guardados para você conseguir ter uma reserva boa, um colchãozinho bom para alguma emergência ou para alguma oportunidade, sei lá, que surgir. Enfim, tudo começa ali. Por quê? O brasileiro, ele tem essa mania, obviamente isso é muito voltado porque a gente é país de rentista. Então você vai investir onde está rendendo mais no momento. Quando você tem essa mentalidade, você esquece dos objetivos de dividir esses recursos em caixinhas. Então eu sempre falo, tem a caixinha do curto prazo, que é a reserva de emergência. Renda fixa, você precisa de liquidez, você precisa de previsibilidade, certo? Você tem a caixinha do médio prazo, que é para sonhos, objetivos, sei lá, quero juntar dinheiro para comprar um carro, para dar entrada num carro, quero juntar dinheiro para fazer um intercâmbio. Também tem que colocar na renda fixa, só que você pode se dar o luxo de alguns produtos que tenham uma carência maior, portanto tem uma rentabilidade um pouquinho maior. E por último, você tem a caixinha do longo prazo. Você só coloca os recursos de bolsa de valores que você não vai precisar nas duas caixinhas imediatamente anteriores. Então, um dos grandes erros das pessoas quando vão para a renda variável é: Luiz, vendi um apartamento aqui de 1 milhão, quero botar tudo na bolsa. Não, cara, é todo o seu dinheiro, você não vai botar tudo de uma vez. Você não se joga do avião sem saber. A gente recebe muito desse tipo de mensagem. Tipo, vou botar tudo na bolsa de uma vez. Como é que eu faço? Eu monto uma carteira... Não, empresa de dividendo. 10 empresas? Não, mas é dividendo, já fiz a conta aqui, se der 6% ao ano, não sei o quê. Cara, não funciona assim. Vá aos poucos. A constância na bolsa ela é muito mais importante do que esse imediatismo. Porque as coisas flutuam todos os dias, né? Os nossos políticos, a gente não pode subestimar a capacidade dos nossos políticos de falarem besteira. Isso, obviamente, no curto prazo, abre oportunidades também em ações. Então, quer dizer, empresas que não têm nada a ver com o que determinado político falou, também têm as suas cotações penalizadas. Então, é sempre bom você dividir esse dinheiro em aportes mensais e constantes. A gente fez uma simulação, essa semana a gente estava em lançamento tal do produto, e a gente fez uma simulação INSS versus uma carteira de investimento, então só para vocês terem uma noção. Uma contribuição hoje pelo teto de R$ 877, corrigida ao longo do tempo por mais ou menos 5% de inflação, em 35 anos de contribuição na Previdência, você teria o total de 0 patrimônio. Esse dinheiro que você colocou está para o INSS, você não constrói patrimônio nenhum. Você teria uma renda lá na frente. Hoje o teto é de aproximadamente R$ 7.500. Se a gente corrigisse 7.500 para daqui 35 anos, isso daria mais ou menos R$ 41 mil o valor do dinheiro lá no futuro.
Quando a gente olha para investimentos, usando uma taxa aí bem conservadora de 10% ao ano, que a gente está falando de reinvestimento de dividendos. Então, quando você aporta mensalmente esses mesmos 800 e poucos reais, não é só isso. Você trimestralmente ou anualmente, enfim, dependendo da empresa, você tem o fluxo de dividendos que, conforme você vai comprando as ações, vão aumentando ao longo do tempo. Claro, se você não vende, né? Então, tem que ter essa é uma simulação teórica. Essa mesma contribuição vai te gerar, em 35 anos, a uma taxa de 10% ao ano de rentabilidade, 14 milhões em patrimônio. E vai te gerar uma renda média mensal de aproximadamente 110 mil reais. Botando uma FII, alguma coisa assim. Exatamente. Vai pegando todo mês com ali. Os mesmos sem impostos. Sem impostos, por enquanto, né? Vamos ver. Mas você entende que essa mesma contribuição que você faz na Previdência, você poderia fazer para o seu futuro em ações. É isso que a gente ensina. Foi isso que meu pai fez nos últimos 50 anos. E ele mostrou que era possível. E continua sendo possível. E por isso que é importante que as pessoas aprendam a investir, façam cursos, se eduquem. Porque também, se você entrar no caminho errado, ainda que você faça tudo certinho, existem alguns estudos que se você pagar uma taxa um pouco elevada de administração, dependendo com quem você investe, 80% vai ficar com o seu agente, tá? E 20% só com você. O custo de oportunidade de você não ser o seu próprio gestor é muito alto. Interessante. E tem os riscos também. Tem. O risco do Tem, INSS. óbvio que tem. E dependendo de onde você está colocando, se é um fundo de previdência, alguma coisa, que instituição é essa? Prestem atenção também, né? Tem que prestar atenção. Se é sólida, se não é. Pulveriza às vezes, né? Porque vai estar rendendo uma taxa parecida, pulveriza. Eu devia fazer migração, porque eu passei em tanta empresa, né? 7 empresas, o que eu tenho de previdência espalhada. Eu não tenho nenhuma previdência privada. Eu também não tenho mais, não. A minha previdência está em ações. Bom, eu tenho hoje uma eu fiz VGBL. Uma parte da companhia que acreditei lá atrás na tese, né? Mas pelo menos o VGBL é sobre o rendimento, né? O PGBL é sobre o valor total. O valor total. Só que aí ele vai amortizando, né? O VGBL. Aí, galera, vocês estão falando sopa de letrinhas aqui. Perguntem, hein? Ó, perguntem. A gente tem o nosso ritual aqui, que é a nossa famosa bola de elástico. Bora, galera, tem que fazer o refil de elásticos, hein? Olha, tá? Caraca. É como se você desse a dica que vai fazer todo mundo milionário. Como se deixasse um dividendo ali. Um dividendinho que vale muito. Vale muito. Que a gente vai reinvestindo aqui, e reinvestindo. Você que está assistindo ganha muitos dividendos, hein? Boa. Maravilha. Você acha que dividendo é para ser reinvestido ou é para comemorar e viajar? Acho que tudo tem o seu momento. Legal. Pelo menos nos 5, 6 primeiros anos para reinvestir. Depois você retira. Faz projetos, né? Exatamente, porque demora... A gente já rodou uns estudos. Entre 6 e 8 anos é o tempo médio que demora para você receber, em média, de dividendos aquilo que você aporta por mês. Ah, interessante. Então, imagina, você segue religiosamente isso por 6 ou 8 anos, dependendo da carteira, da empresa que você escolher, obviamente. E em determinado momento você não precisa mais tirar do seu bolso. Você usa os seus próprios dividendos para reinvestir. E esse aporte que você usar, você pode usar para algum lazer seu, algum sonho, uma coisa do tipo. Boa dica. Então, já diria o Warren Buffett, né? Se você não descobrir uma maneira de ganhar dinheiro enquanto você dorme, você vai morrer trabalhando. Que legal. Vamos para um ping-pong rapidinho, então? Vamos, tenho sempre medo de ping-pong. Uma dica um conselho de carreira para quem está começando. Cara, eu acho que certificações. Acho que me ajudou muito ter feito o CNPI, por exemplo. Acho que te dá outra bagagem. Então, acho que procure certificações no seu mercado. Isso ajuda bastante. Legal. Vamos voltar no tempo, você vai se encontrar jovenzinha, adolescente. Que dica você daria para você mesmo? O que você falaria pra Luizinha? Eu voltaria pra Luísa de uns 6, 7 anos atrás. Não compre BRF. Não sai da estratégia, porra. Tá tudo certo. Não tenta inventar a roda. O que você achou ali, né? Vamos exportar mortadela, lasanha mundial. Legal. Não faça isso. Um livro que você recomenda, uma obra, um filme, qualquer coisa. Eu vou puxar sardinha. O Rei dos Dividendos, que é a autobiografia do Barsi. Boa. Eu vou cobrar um assinado depois, tá? Vou mandar pra vocês. Boa. Esqueci. A palavra do século. Palavra do século? Pra você. Gente, que difícil. Não sei. Acho que confiança, cara. Legal. Difícil você achar pessoas em que você tenha confiança e guarde isso pra vida.
E pra Luíse, o que é o trabalho? Cara, hoje é muito gratificante. Muito gratificante. Legal. É um legado. Estamos vendo. Você é o rei da bolsa, é a princesa da bolsa. A princesa, Não vamos ver. tem uma monarquia na... Enquanto ninguém conhece muito bem, sabe que é meio que os setores vão pra lá ou pra cá. Uhum. Quando você entra nos setores, por isso que eu falei a diferença de você saber um nível acima. Existe os oligopólios ali, então eu entendo que no longo prazo, a grande mudança eventualmente vai ser no perfil do gestor, nas conexões que essa gestão faz com o mercado, em como essa empresa comunica com, eventualmente, os mais jovens. Então é um nível além, né? Você está indo já... Não estou analisando já os times do campeonato. Estou analisando a direção técnica dos times do campeonato. A liga. Eu, por exemplo, falei o ano passado, e estou muito feliz por isso, que eu falei que o Botafogo estava construindo uma estrutura muito boa de SAF. E que ele deveria começar a incomodar um pouco o Rio de Janeiro, porque não incomodava há muito tempo, né? O Igor, que é flamenguista, falou pra mim assim, tá, até parece. Olha o Botafogo aí. Sim, gestão. Então você vê como a gestão não deixa futebol, espaço. Não, tudo bem. Nem me fale, só desgraça. Então, mas esse é o ponto. Como que você enxerga hoje, o preparo para esse nível de direção, né, no Brasil? E como que você se relaciona com as pessoas? Só mandando um salve, veio uma galera aqui do Flow News. Salve, galera, vocês estão acompanhando aí. Continua com a gente no Critiquei, vamos pra cima. Bora. Eu acho que talvez o maior desafio dessas empresas tradicionais que a gente investe, por exemplo, o setor bancário, foi altamente disruptado, né? Então, acho que o grande desafio em questão de pessoas, quando você está falando de gestão, é a atração de novos talentos. Então, como você atrai o jovem para o mercado tradicional hoje? Pô, você tem empresas muito mais sexys de se trabalhar, com propósito, sabe? Que são muito mais atraentes, que tem muito mais possibilidades, vamos dizer assim, né? Então, acho que eu diria que esse talvez é um grande desafio. A gente olha muito para isso. A gente olha muito, por exemplo... E eu acho que um dos diferenciais de você ver uma empresa de perto é justamente esse. Então, vou te dar um exemplo da Klabin. Cara, a Klabin é uma empresa centenária do setor de celulose, né? Uma empresa verticalizada. É um setor muito tradicional, né? O setor florestal, celulose, enfim, é um setor muito tradicional que dificilmente tem alguma grande revolução tecnológica, quer dizer, há muitos anos o processo fabril produtivo é o mesmo, então você tem ali grandes revoluções na parte de genética, então teve muita evolução na questão florestal, genética, enfim, de produtos, né, relacionados a isso. Então... Cadeia logística também, né? Exatamente, logística, enfim, mas o mercado em si, ele ainda continua muito tradicional e não mudou muito. E o que a gente viu lá são colaboradores extremamente motivados, amam a empresa, estão lá há anos, assim, o olho continua brilhando. É uma empresa que investe muito na formação técnica dos seus colaboradores, incentiva, por exemplo, que as gerações desses colaboradores venham trabalhar na empresa. Então, a questão social, a questão pessoal, hoje está muito em alta e, de fato, é um grande desafio dessas empresas tradicionais, né? Como você cativar ali os seus colaboradores, né? E é muito legal de ver. Então, essa é uma característica também que a gente busca em empresas. O primeiro embaixador da empresa é o próprio colaborador. Exatamente. Quem está trabalhando lá dentro. Tem que sentir orgulho, tem que falar, pô, isso aqui é legal. Inclusive um projeto muito legal também, coisas que a gente olha. Isso é muito difícil de implementar. Os próprios colaboradores podem pegar o seu PLR, parte do seu salário, e investir em ações da Klabin hoje. Então, isso é muito legal. Quer dizer, o skin the game total, né? É você se sentir um pequeno dono daquele negócio e cobrar pra você ter a liberdade, né? Sei lá, a copeira, por exemplo, contaram essa história outro dia, poxa, né? A moça aqui do bem-estar, a copeira passou aqui e cobrou o CFO, falou, vai ter dividendo nesse trimestre, né? Pô, então isso é muito legal. Isso é muito legal. É muito legal, não. Né? Eu tive o prazer de trabalhar na P&G, né, durante 10 anos. E lá, aliás, um salve pro Paulo, pra Misa. O Paulo, que era o de contabilidade, ele se aposentou lá há 30 anos. Nossa, Paulo... Esqueci o sobrenome agora. Porque a Misa e o Paulo... Paulo... eles cuidavam Eu tô com o Paulo Cruz na cabeça. Não, Contabilidade, depois de 30 anos, ele se aposentou. E ainda chegou a trabalhar, acho que 2 anos que a filha entrou, a Misa entrou. Na P&G também.
E a Eu P&G é lembro, uma das eu maiores lembro. pagadoras de dividendos do planeta, né? Sim. Também aí há muito tempo, né? Sei lá quantos anos que eles Sim. estão crescendo Sim, tem dividendos. gente que pagou a escola, a faculdade dos filhos nos Estados Unidos com ações lá de Nossa, trás. Né? 180, sei lá quantos anos, tá, galera? Só pra 180 quem não anos. conhece a história da A P&G. história. Você falou da Klabin, né? Eu conheço bem o mercado, trabalhei na Suzano, né? Ah, sério? Então eu sei. E tem um tio que trabalhou muitos anos na Klabin. Que legal. Cuidava da parte comercial lá. Edgar Avezon, não sei se você conhece. Não, Né? não É conheço. das antigas, já aposentou, salve o tio Edgar. E Coincidência. eu acho muito legal, porque às vezes a gente está falando, por exemplo, olhar um setor. Papel, a galera não vai deixar de consumir. Mas os Pfeffer da Suzano lá atrás, eles tiveram um temor na demanda do papel. E eles investiram em plástico, porque na cabeça, eu não sei se foi o Leon ou o Max Pfeffer, alguém lá atrás falou assim, eu acho que um pedaço disso vai virar plástico. Porque o plástico, aquela transformação, pô, imagina, na sociedade. E eles investiram. Né? Teve a Suzano Petroquímica aqui, acho que em Mauá, né, e tudo mais. E na batalha entre celulose, digamos, as potências até então aqui no Brasil, era Klabin e Suzano. Klabin, a gente fala de fibra longa, né? Sim. Pinos, né? A Suzano com a tecnologia muito apoiada no eucalipto. Uhum. E lá para as tantas viram que esse negócio não vai deixar de... Papel não tem como, porque o mundo começou a inverter, né? O plástico é ruim. Exatamente. Né? A embalagem pode ser... Hoje é o e aí contrário. teve o boom. Né? Teve um boom. E ali elas tiveram um embate que eu acho um clássico aqui no Brasil, porque não adianta às vezes olhar só o setor e falar, vou botar, mas as empresas também estão concorrendo por algumas demandas. Estava entrando aqui no Brasil a famosa Tetra Pak, embalagem longa-vida. Isso aí. Até então, nosso leitinho era no barriguinha mole, né? Então, aí virou aquela caixinha longa-vida, né? Mas você pode armazenar na sua casa, estocar. E é um produto de valor agregado, bem alto. Totalmente. Em um país inflacionário, o freezer existe para isso, né? Guardar. Sim. Você tem a caixinha longa-vida, é para você já comprar né? No atacado, família grande, né? Você já compra várias. E a Klabin foi muito ligeira de pular na frente, porque ali aquela camada pode ser qualquer uma. Podia ser a Suzano, podia ser a Klabin. Só que existe uma coisa que é muito interessante. Para você produzir uma demanda tão grande, você precisa investir capital. E uma máquina de celulose, né, que faz papel, né, converte celulose em papel, a gente fala boca de máquina, é um negócio gigantesco, é uma rua. A máquina é uma rua. Uma né, linha passando. então, nossa, É uma rua, né? É uma rua, a máquina, você olha, é uma rua. muito né? legal Tem lá ver. com várias bobinhas, muito legal. Uns 400, 500 metros. E a Klabin, ela deu um tiro que eu falo que é igual aquela competição que rolava nos Estados Unidos, de um carro vem de um lado, você vem do outro, é o chicken race, não lembro como que fala em inglês, é o cara que... Desviar primeiro. Que desviar primeiro arregou. Uhum. É o frangote, né? Não conseguiu. Só que imagina, se ninguém desvia, vai bater. Quando a Klabin tomou essa decisão de investir e botar uma máquina muito grande para pegar esse mercado, lógico, com parceria com a Tetra Pak, Sim. ela deixou para a Suzano. Se a Suzano investisse uma máquina também, o que acontece? Você vai ter muita oferta no mercado. Então, o valor do produto tende a cair. E papel e celulose não é aquela coisa assim... contrato como serviço, contrato mais 10 pessoas, aumento o meu faturamento proporcional. Não. Você tem grandes saltos, né, nessa equação. E você tem a produção de celulose também, que é pior ainda, né? É tudo digestores, é tudo batch. Você tem que produzir muito e babar muito. Então você tem a curva de CAPEX é assim, a curva de consumo da população, ela aumenta mais linearmente. Sim. Então se você tem mais oferta, você vai regulando o preço. O que a Suzano teve que fazer? A Suzano foi esperta também. Falou, plástico, ela já desfez a petroquímica, passou, acho que lá atrás, para a Petrobras, que depois virou Braskem e caiu no monopólio. E ela falou assim, minha embalagem, eu não preciso de fibra e tal. A celulose de eucalipto, ela é muito boa para impressão gráfica e tudo mais. Dá para fazer embalagem longa? Dá. Mas já que a gente é tão bom nisso, aí teve que direcionar para outro mercado. Pegou farma... Pegou outros mercados. Então, assim, o mercado ele vai se equilibrando e regulando. Ticho, né? Exatamente, para o pessoal
surgir. Então, quando a galera vai investir, tem que olhar assim, pô, será que não tá, às vezes, uma corrida do frango lá, né? Um vai bater de frente no outro. Principal, eu olho muito as techs nisso. Sim. Uma inovação agora, por exemplo, a Microsoft botou a cabecinha para fora, o OpenAI. Opa, vem para cá. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.